Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 2, As lições necessárias para a edificação da Igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, As lições necessárias para a edificação da Igreja. Quinta-feira. Ler com oração 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A primeira lição na edificação: a capacidade natural. Jesus, para gerar e edificar sua igreja, precisava morrer e ressuscitar. Na Galileia, pela segunda vez, o Senhor fez menção de sua morte e ressurreição. A primeira vez que o Senhor fez menção de sua morte e ressurreição foi na revelação da igreja, no capítulo 16, versículo 21. Cristo tinha de fazer um sacrifício com sua própria vida para poder resgatar sua igreja e edificá-la. Sem o caminho da cruz, a morte e a ressurreição de Cristo não aconteceriam. Não haveria igreja, e muito menos sua edificação. Se Jesus correu o risco, por que você não pode correr também? Se Jesus entregou a si mesmo para que a igreja fosse gerada e edificada, por que não podemos entregar-nos à igreja a fim de que sua edificação seja executada em nossa geração? Cristo amou a igreja não apenas teoricamente, mas a amou e correu o risco entregando-se por ela em realidade. Você também pode fazer isso? Você ama a igreja a ponto de se entregar por ela? Graças ao Senhor por sua palavra, que nos lava, nos santifica e nos purifica de impurezas. O objetivo do Senhor ao se entregar é apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Diante disso, nossa entrega não pode ter intenção diferente da do Senhor Jesus. Dando sequência ao capítulo 17 de Mateus, vemos a história acerca da cobrança do imposto. A partir dela, Jesus quer mostrar-nos as dificuldades que temos na edificação da igreja, versículos 24 ao 27. O imposto das 2 dracmas era cobrado anualmente de todos os varões judeus de 20 anos para cima, destinado à manutenção do templo. Segundo a lógica de Pedro, se todos os judeus pagavam, era natural que Jesus também pagasse. Todavia, após Pedro responder e entrar em casa, o Senhor se antecipou e lhe perguntou: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro, por sua vez, concluiu que é dos estranhos que se cobram impostos. Os filhos do rei não pagam impostos. Jesus era filho do Criador, era filho de Deus, e o templo era dedicado a Deus. Logo, Pedro seguiu sua lógica e respondeu precipitadamente. Como homens naturais, andamos conforme nossa lógica e nossa racionalidade. Quando Jesus falou pela primeira vez, lhe importava sofrer na mão dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, imediatamente o Pedro natural apareceu e, puxando Jesus de lado, começou a repreendê-lo. O Senhor, entretanto, disse a Pedro: Arreda, Satanás, versículo 23, parte A, do capítulo 16 de Mateus. Isso nos mostra que a razão do homem lógico está debaixo do controle de Satanás, porque não cogita, pensa das coisas de Deus, mas das dos homens. Versículo 23, parte B. As coisas que não edificam a igreja não necessariamente são ruins, pecaminosas ou imundas. Pelo contrário, são boas, são as coisas boas do homem natural. Mas elas não edificam a igreja.
Jesus quer mostrar a mim e a você que nossas boas intenções e lógica natural, segundo o conceito de certo e errado, são coisas de Satanás. É impossível para nossa mente natural cogitar as coisas de Deus porque ela está no plano terreno. Deus quer transferir-nos de plano. Alguns executivos do mundo ganham a salvação e entram na igreja. Por estar contentes e querer ajudar, começam a aplicar sua experiência executiva na igreja. Os que aprendem alguma técnica de coaching querem aplicá-la na igreja. Alguns usam a habilidade natural que aprenderam no mundo sem passar por morte e ressurreição. Isso acaba por atrapalhar a edificação da igreja. Na verdade, devemos levar nosso velho homem com todas as suas razões, suas lógicas e suas coisas boas à cruz. Somente no novo homem, na nova criação, cogitaremos das coisas de Deus e edificaremos a igreja. Embora o Senhor não precisasse pagar o imposto, ele precisou lidar com as consequências da resposta precipitada de Pedro. Solução complicada. Jesus podia muito bem dizer: pegue um estáter com Judas. O Senhor, porém, não resolveu dessa forma, mas desejava que Pedro aprendesse uma lição. Em um mar vasto, Pedro tinha de usar apenas isca e anzol. Certamente ele não conseguiu fisgar o peixe imediatamente, mas deve ter passado um bom tempo refletindo e se arrependendo de sua precipitação, de ter respondido sem consultar o Senhor. Ali Deus teve tempo de trabalhar nele. Às vezes, quando alguém faz as coisas no homem natural e a igreja não aceita, a pessoa fica brava. Daí o Senhor permite que ela reflita e pondere diante dele: Senhor, o que fiz de errado? Ilumina-me, faz-me andar não mais pelo homem natural, não mais pelo homem lógico, pelo homem racional. Ensina-me a andar pelo Espírito. Ensina-me, Senhor, a sempre te consultar antes. Após esse período de reflexão, Pedro pegou o peixe. Você já pegou algum peixe com uma moeda na boca? Acho que isso só aconteceu com Pedro. Não usemos nossa capacidade natural. Deixemo-la sob o operar da cruz para levá-la à morte, e Deus usará sua capacidade em ressurreição. Não foi assim com Moisés? Com 40 anos de idade, ele aprendeu toda a ciência e capacidade dos egípcios. Ele era muito capaz em palavras e em obras, ele era completo. Depois desse tempo, ouviu falar que o povo de Deus era maltratado no Egito. Quando estava com 40 anos, assumindo ser um libertador, ao ver um egípcio maltratando o hebreu, Moisés matou o egípcio. Depois teve de fugir. Deus não o usou em seu momento de maior capacidade, de maior vigor, de maior energia. Moisés foi para o deserto de Midian e lá ficou por mais 40 anos. Os primeiros 40 anos, cheios da capacidade natural, foram trocados por outros 40 anos para fazer morrer essa capacidade. Aos 80 anos de idade, Deus o chamou numa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Ele viu que aquele lugar era uma terra santa e que Deus o estava chamando para tirar o povo do Egito. Moisés, porém, respondeu a Deus: sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo capítulo 4, versículo 10, parte B. Quando você está cheio da capacidade natural, Deus não pode usá-lo. Entretanto, quando você julga estar desprovido de qualquer capacidade para edificar a igreja, para fazer sua obra, esse será o momento bom para Deus usá-lo. Deus começou a usar Moisés em seu terceiro período de 40 anos, entre 80 e 120 anos. O Senhor usou para tirar seu povo do Egito. Também é assim conosco. Deus precisa eliminar nossa força natural para, enfim, nos usar na edificação da igreja. Pergunta de hoje: quando nossa capacidade será útil ao Senhor? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar.
Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.